Esse é um daqueles vídeos que eu faço com imenso prazer. Então pare o que você está fazendo agora e assista 5 minutinhos. Porque se assim como eu, você também passa por alguns momentos de falta de esperança, de desespero, de achar que o Brasil não tem mais solução, esse vídeo vai mudar a sua percepção e vai te encher de esperança. Nós tivemos essa mega operação lá no Rio de Janeiro e o Brasil se dividiu. Ou pelo menos é o que a imprensa fala. Uns a favor, outros contra. Mas e se eu te contar que não tem divisão no Brasil? Existe uma esmagadora maioria que já se posicionou sobre o resultado. Primeiro que saiu foi uma enquete no Balanço Geral. O Balanço Geral fez uma enquete e o resultado foi absurdo. 90% da população foi favorável às operações. Lembrando, sai Lula, Flávio Dino, Lewandowski, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a lacrosfera, a esquerda, o PT, todo mundo detonando o Cláudio Castro e falando que era um absurdo, uma chacina, tentando manipular a opinião pública. Cara, nunca vi um fracasso como esse. A Globo, a imprensa, todo mundo tentando detonar, e aí me sai essa enquete. Pergunta, pô, Gustavo, mas aí é enquete, né? A enquete não tem método científico, não é uma pesquisa que pode ser levada a sério. Pois o Atlas acabou de soltar uma pesquisa e o resultado dela, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais chocante do que eu imaginava. Vamos lá. Atlas, Intel, você aprova ou desaprova essa operação? Brasil, 55% aprova e 42% desaprova. Diferença de 13 pontos. Olha só, aqui é esmagadora a maioria. Aí o que eles falam? Bom, Gustavo, mas isso aí é o Brasil, né? O povo do Rio de Janeiro que vive essa violência da polícia, o povo do Rio de Janeiro é contra. É complicado fazer uma pesquisa no Brasil inteiro se aquilo aconteceu só no Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que o Rio de Janeiro se sente sobre isso. Vamos ver então o Rio de Janeiro. 62,2% do Rio de Janeiro aprova essa operação da polícia. O Cláudio Castro acabou de se transformar num herói nacional. Governadores do Brasil querem se tornar heróis? Façam operação da polícia nas áreas dominadas pelo narcotráfico e cancela o CPF desses vagabundos. 62%, gente, quase o dobro da população do Rio de Janeiro aprova. E aí, lá vem Samia Bonfim, Glauber Braga e o pessoal da esquerda. Mas isso não pode ser levado em consideração. Porque o povo da favela, e eles falam isso sempre, o povo, os favelados, os moradores das comunidades, eles odeiam a polícia. Eles odeiam, eles amam os traficantes e o PCC e o Comando Vermelho. Eles são contra a polícia. Pois o que eu vou te mostrar agora é um resultado que, eu juro pra você, nem você vai acreditar. Nós fomos ensinados e doutrinados a acreditar que as pessoas que moram nas favelas odeiam a polícia e amam os traficantes, certo? Senta e vê isso aqui, porque isso aqui, cara, é impressionante. No Brasil, moradores de favelas, sim, os moradores que moram junto com os traficantes, que a imprensa e a esquerda fala que odeiam a polícia. 80% aprova e o restante da população 51%. Então preste atenção. Quem convive com o narcotráfico, quem mora em áreas dominadas por esse povo, 80%. Mas aqui é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Então lá vem os maconheiros falar, não, mas isso é favelas de Belo Horizonte, é favelas do Nordeste. O povo da favela do Rio, não. O povo da favela do Rio não é assim. Vamos lá? Olha isso aqui. Moradores das favelas do Rio. Escuta isso aqui. 87% aprova a operação da polícia. Os moradores das favelas do Rio, 87%. Sabe quem que não aprova? Sabe quem que desaprova? Os riquinhos da esquerda, a esquerda caviar. Os pobres, aquelas pessoas que morrem de medo de ter seus filhos sequestrados pelo tráfico, de serem assassinados, serem torturados, esquartejados. Cara, olha isso aqui. Isso aqui, faça um print disso daqui. Isso aqui, você tem que fazer um print e jogar nas suas redes. Moradores de favela, eles são favoráveis. Gente, eu tô acreditando nisso.
O Brasil tem jeito. Isso aqui, uma pesquisa derruba anos de doutrinação ideológica da esquerda falando que os favelados, os membros da comunidade não gostam da polícia e porque o tráfico ajuda eles, sei lá. Meu amigo, 87%. 87%. Sabe o que eles estão fazendo agora? Eles estão batendo palma. Cláudio Castro, toda semana faça uma operação como essa. Governadores do restante do Brasil, façam operações como essa. Iniciem agora uma guerra contra o narcotráfico. Eu garanto para vocês que o nome de cada um de vocês vai entrar para a história. Lula recebe uma má notícia gigantesca que atrapalha todos os planos do PT, joga por água abaixo e deixa o PT ali desnorteado e sem rumos. Então, meu bom dia pra você, porque essa aqui é para começar muito bem o seu domingo. Espero que hoje você possa investir um tempo intencional com Deus, com as pessoas que você mais ama. Eu tô quase indo aqui pro culto matinal com a minha família, mas eu tinha que trazer isso aqui para você, porque vai deixar o seu dia cheio de esperança, vai alegrar o seu domingo e vai impactar a eleição de 2026. E você já sabe, se a notícia é ruim para Lula e pro PT, então automaticamente ela é boa pro Brasil. Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, qual que é essa má notícia gigante que Lula recebeu, que tem a ver com a opinião dos brasileiros sobre a mega operação das polícias do Rio? Segundo, eu vou te mostrar os números das redes sociais em relação à operação. E terceiro, eu vou mostrar para você qual que é o sentimento da população brasileira a respeito de como o Lula está conduzindo a segurança pública do Brasil, que é a maior preocupação dos brasileiros, segundo pesquisas. Dos vários temas, várias políticas públicas, a segurança pública é o quesito mais importante hoje para o brasileiro. Então bora aqui direto para o primeiro ponto. Nos últimos dias foi publicada uma pesquisa da Atlas Intel a respeito da percepção da população brasileira sobre a mega operação das polícias contra o CV no Rio. E essa pesquisa trouxe uma realidade que é assustadora para Lula. Olha aí, você aprova ou desaprova a operação? 55% de aprovação, de apoio a essa mega operação. Agora olha esse outro dado aqui, ó. Esse dado aqui compara a avaliação de Lula com a dos governadores dos estados. Enquanto parte da população acha até que Lula tem um desempenho melhor do que o dos governadores, dando um resultado aí de 31% de bom e ótimo para Lula e 28% de bom e ótimo para os governadores, você tem que entender que isso aqui basicamente é o eleitorado petista, de esquerda, que aprova o Lula. 1/3 aí da população, 31%. Agora tira esses caras do mapa. O que sobra? Olha o tamanho da rejeição do Lula. 50% dizem que o resultado é ruim ou péssimo do Lula, quando para os governadores ruim e péssimo é só 35%. Você consegue perceber? Quem não é petista cego, quem tem olhos para ver, acha o Lula péssimo. E um pouquinho dessas pessoas, 19%, aí acham ele irregular. Perceberam como o Lula é muito mais rejeitado nesse quesito essencial para o brasileiro? E tem mais, gente. Olha aqui, ó. Você é a favor de mais operações como essa? 56% são a favor e 35% são contra. Agora, o número para mim de todos esses, que é o mais importante, é o número da aprovação do morador da favela em relação à operação. Por quê, Deltan? Porque é esse que sofre com o narcotráfico, é esse que pode se incomodar ali com a realidade da operação. E agora fique embasbacado aqui com o número que eu vou mostrar para você, porque eu desci para o detalhe aqui da pesquisa. Isso aqui é o corte do resultado da pesquisa por gênero, por religião, por região, por ser ou não beneficiário de Bolsa Família, por voto na última eleição. Então, esse quesito aqui está avaliando o apoio à mega operação, mas separado por categorias. E presta atenção aqui onde está o meu mouse. A primeira linha é aprova a operação, a segunda é desaprova e a terceira não sei. Agora vamos aqui para o corte que eu quero mostrar para você, que é o corte de morador de favelas. Quem não é morador de favela, a resposta é não, 51% aprova a operação e 45% desaprova. Mas olha o que mais importa, que é o morador da favela. 81% aprovam, 19% apenas desaprovam. Ou seja, 80% dos moradores de favela aprovam a operação. 4 a cada 5 pessoas. E essa é a pessoa que mais importa. Porque ela que é a principal pessoa que é beneficiária ou é afetada por essa política pública, pro bem ou pro mal. E quase todo mundo apoia. Para ver aí que toda aquela esquerda que está criticando aí, aqueles especialistas em segurança pública de cabelo azul, que estão criticando a mega operação, eles estão indo contra o próprio povo, contra o morador de favela, estão trabalhando contra o povo.
Os números são claros e não mentem. É evidente que a mega operação contou com apoio muito grande da população e isso é revelado pelos números dessa pesquisa da Atlas. Mas vamos para o segundo ponto. Como que isso se refletiu nas redes sociais, Eltan? Antes de eu mostrar isso para você, eu vou pedir para você sentar o dedo no like aí, se inscrever no canal e clicar no sininho para você não perder nada. E vamos lá. As redes sociais elas tiveram uma maioria de publicações a favor da mega operação. Foram 58% de publicações a favor nas redes. Aí você pode me dizer o seguinte: ah, Deltan, mas isso não significa que há um apoio grande ao governador do Rio, Cláudio Castro. Quer apostar, gente? Olha aqui, ó. Cláudio Castro ganha mais de 900 mil novos seguidores nas redes, quase 1 milhão de novos seguidores. Isso causou um impacto tão grande que tem até uma ala do PL agora que vê o Castro como principal candidato ao Senado no Rio de Janeiro para o ano que vem. E isso não é à toa. Veja como o governador acertou o tom quando ele falou sobre como os criminosos devem ser tratados. Olha aí. Eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Certíssimo ele, certíssimo. Se lá não pode, se lá é abatido, por que no Rio de Janeiro deve ser diferente das grandes cidades civilizadas do mundo, hein? Antes de eu seguir, me conta uma coisa aí nos comentários. Você vê esse tipo de análise política e jurídica aprofundada, conectando os pontos, trazendo tudo de maneira objetiva, com base em evidências, de modo direto para você também em outros canais aqui do YouTube? Conta aí quem mais faz isso pra gente acompanhar também. E se você tá gostando do conteúdo, se ele tá te ajudando a entender o que tá acontecendo agora, senta o dedo aí no like e vamos pro terceiro ponto que eu prometi para vocês. Será que Lula tem uma variação tão boa nas pesquisas quando Cláudio Castro tem, quando o assunto são as redes sociais? Será? A resposta é não. Olha aí. 3 a cada 4 menções a Lula sobre a Operação no Rio são negativas. Mas o resultado não foi apenas ruinzinho pro Lula não, gente. Foi péssimo. Olha isto aqui, ó. 69% das menções ao petista sobre o episódio tiveram um tom desfavorável. E só 23 foram positivas. Outras 8% foram neutras. A amostra analisou aí mais de 300 mil menções das redes sociais. E quase 70% de menções negativas pro Lula, gente. Esse resultado aqui é tenebroso pro presidente. Mas o que se acha do desempenho do Lula na segurança pública, hein? Que, lembre, segurança pública é, segundo várias pesquisas, a principal preocupação do brasileiro hoje em dia. Será que isso vai afetar as eleições de 2026? Deixe o seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião, mas eu já digo a minha. Com toda certeza vai sim afetar as eleições de 2026, é a maior preocupação dos brasileiros e ainda bem que as pessoas estão abrindo seus olhos para a bandidolatria do PT, pro fato de que o PT trata criminoso como vítima e quem acaba sendo punido é a sociedade. Quem poupa os lobos pune as ovelhas. Será que o brasileiro está apoiando essa mega operação ocorrida no Rio de Janeiro? Será que os moradores das favelas apoiam ou não? A gente liga a TV e o rádio, escuta uma coisa, mas aí depois a gente sai para conversar com as pessoas, escuta outra. A gente liga a TV e escuta uma coisa, mas aí a gente abre as redes sociais e percebe uma realidade diferente. Qual será a verdadeira realidade? Já tem pesquisa sobre isso? Tem. Eu vou conversar e mostrar para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Olha só, eu estou vendo aí que você não se inscreveu. Se inscreve, a gente está próximo de chegar a 400 mil inscritos. O canal não tem nem 2 meses. 400 mil inscritos, vamos chegar lá juntos e também cliquem no joinha, porque ao clicar no joinha, o algoritmo percebe que o conteúdo é relevante para você e fala, opa, deve ser para mais gente, distribui por aí e você ajuda o nosso canal a crescer, vamos crescer juntos. E também considere se tornar membro aqui do canal, que a gente já está agora com uma área de membros que vai começando a se estruturar com conteúdos exclusivos e eu também dou prioridade a você nas respostas que vocês deixam, nas respostas minhas, as perguntas que vocês deixam no chat, nos comentários. Muito bem, e aí? Sabe qual o número de apoio, né, para a mega operação?
Olha só que interessante. 55, o número é esse, tá? Primeiro, só para dizer, a pesquisa, esse levantamento é da Atlas Intel. E ela entende, na pesquisa, chega à conclusão de que 55% dos brasileiros apoiam a medida. Vamos lá, esse é um número. Outro número, entre os cariocas o apoio cresce. E entre os moradores das favelas do Rio de Janeiro, o apoio chega a quase 90%. Eu vou repetir, 55% de brasileiros apoiam. Os cariocas, aí já o número vai crescendo. E quando chega nas pessoas que moram nas favelas, onde a coisa realmente está acontecendo, onde o problema realmente existe, o apoio é 90%. 90% dos moradores de favelas do Rio de Janeiro apoiam a mega operação ocorrida contra faccionados, mas sobretudo contra o Comando Vermelho. Esses são os números da pesquisa Atlas Intel. Ou seja, me parece que é óbvio, se 55% das pessoas, dos brasileiros, apoiam, se quando o número chega nos cariocas o apoio cresce, quando chega nos moradores de favela chega a 90%, a questão é, quanto mais a pessoa está próxima do problema, mais apoio ele dá à operação policial. Quanto mais distante a pessoa está do problema, menor apoio ela dá. Quanto mais ela vê a realidade diante das fuças dela, quanto mais a coisa lhe toca presencialmente, concretamente, mais ela apoia. Quanto mais distante, mais vendo pela TV, mais vendo de longe, mais ouvindo falar, mais analisando de orelhada a questão, menos apoio se dá. Ou seja, parece claro de que quem vive a realidade das favelas não aguenta mais a violência promovida pelas facções e apoia, portanto, as medidas policiais. A gente, então, está diante aqui de uma questão muito importante que tem a ver com a mídia também, né? Como é que a mídia retrata a questão? A mídia retrata a questão para pessoas que são distanciadas, para o cara que está lá no Leblon, para o cara que está lá na Faria Lima, para o cara que é da Bolsa de Valores, para o cara que liga a TV à noite no seu ar-condicionado. E aí conta uma história que é a história que o governo federal tenta encampar, de que o crime é romântico, de que, enfim, as pessoas todas eram civis, né? De que não havia como a violência é impossível, não se pode aceitar a violência e etc, etc. Quando a pessoa está lá, não aguenta mais aquele troço, ele aplaude o que a polícia fez, porque ele sabe que a única forma de combater a criminalidade é essa. Não, veja só, a violência, ela não é criminosa. A violência, o Estado tem o monopólio da violência. O Estado tem o direito de exercer a violência. Quem não tem o direito de exercer a violência são os criminosos. No entanto, o governo federal tem dito por aí, a mídia retratado, que a violência dos criminosos é aceitável e que a violência do Estado não. Isso é uma loucura. É óbvio que você não combate violência só com violência, mas combate também com violência. A violência não pode ser excluída dessa equação. Senão, claro, você cria uma desigualdade total, que é a que a gente viu lá. O cara com drone soltando bomba na polícia e a polícia não podendo usar helicóptero porque o Moraes não deixa com a sua DPF. Porque o governo federal não apoia, porque a AGU não manda blindados, e assim por diante. Muito bem, dito isso, a gente tem aqui pelo menos um dado muito interessante, né, de que quanto mais você conhece a realidade de perto, mais você apoia a Operação do Rio. Isso mostra quem está certo e quem está errado nessa história. Os distantes, governo federal, imprensa, analistas, especialistas de cabelo laranja, se aproximem da realidade. Se aproximem ali da realidade prática, e aí vocês vão entender o que está acontecendo lá mesmo e compreender que o combate se faz, sim, também com violência. Sim, também com o uso da força, porque o Estado possui o monopólio da força, como diz Max Weber, e isso é totalmente legítimo, sobretudo em situações de guerra, como a que a gente viu e tem visto no Rio de Janeiro. Quer saber tudo da polícia? Sabe do que ele não perguntou nada? Sobre os narcoterroristas. Esse é o braço legislativo e executivo da coisa, mas o conjunto da obra é ainda pior. Quem se propõe combater essas duras facções é perseguido por todos os ramos do poder público.
E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, vejam, por exemplo, como eu disse, Moraes cobra explicações de Castro sobre operações no Alemão e na Penha. O Alexandre de Moraes, que manda e desmanda na Polícia Federal, manda e desmanda na Polícia Federal, que manda a polícia na porta de gente que discutiu com ele em aeroporto. Não é a polícia, manda 6 carros de polícia da Polícia Federal num domingo em alguém que discutiu com ele no aeroporto de outro país, que manda a polícia atrás de mãe de família, que condena uma pessoa que pichou uma estátua a mais tempo de prisão do que traficante. Esse cara está cobrando explicações sobre a presença do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. Mentirinha. Esse cara só quer cobrar explicações sobre como os fuzis das Forças Armadas da Venezuela foram parar nessas favelas. Tô zoando de novo. O que ele quer é explicação sobre quem foram os fornecedores de drones utilizados pelos narcoterroristas. Eu te peguei. Ele não quer saber nada disso. O que Alexandre de Moraes quer é explicações do Cláudio Castro. Pediu mais de 15 informações diferentes. Quer saber se o uso das forças policiais foi proporcional. Quer saber se os policiais tinham câmeras. Quer saber se o Ministério Público foi comunicado. Quer saber tudo da polícia. Sabe do que ele não perguntou nada? Sobre os narcoterroristas. Mas vejam, o Alexandre de Moraes, como todos sabem aqui, é conhecido como um grande garantista. Ele é um grande defensor, né? É um legalista, um grande defensor do devido processo legal, dos direitos individuais. Menos para o pessoal do 8 de janeiro. Ele está exigindo saber, por exemplo, se as diretrizes constitucionais sobre a busca domiciliar foram observadas. Mas na hora de forjar a data de documento para falsificar e justificar a operação policial ilegal, como denunciou Eduardo Talhaferro, não teve esse mesmo apreço pela Constituição, né? Na hora de rasgar o Código de Processo Penal e tentar citar uma pessoa através de um vídeo do YouTube, não teve garantismo, né? Na hora de cagar e andar para individualização das penas e sair metendo condenação em criminal em cima de nego que não cometeu crime nenhum apreço pela legalidade. Na hora de individualizar as condutas para o pessoal do 8 de janeiro, nada. Nenhum apreço, por exemplo, em verificar se as informações de viagem do Felipe Martins, de fato, eram verdadeiras. E eu tenho uma solução. A solução. Eu vou dar aqui a solução no programa. Ninguém soluciona. Eu vou dizer o que o presidente Bolsonaro tem que começar a fazer. É só ele começar a traficar drogas. A discussão agora é se Bolsonaro irá ou não para Papuda, por quantas semanas, quanto tempo ficará. Eu já tenho a solução, presidente. Começa a traficar uma cocaínazinha. Começa a traficar ali, pô, um crack. Um craquezinho ali, pô, ali não dá nada, pô. Rapidamente vai pedir um habeas corpus, vai cair na mão do ministro do Supremo e vai ser solto. Aí vai caber habeas corpus, pô. Se começar a traficar um pozinho, além de com certeza ficar muito amigo do Lindbergh e do Boulos, eu tenho certeza que certeza que os meus direitos constitucionais vão começar a ser respeitados. Porque quando o cara é traficante, eu vejo que tem lei, que tem devido processo legal, que tem direito constitucional, tem grupo prerrogativas. Se for traficante e corrupto, ligado a político corrupto, então prerrogativas está no caso, aparece um advogado para você mais rápido do que apareceu para o Adélio Bispo. Mas quando é réu do 8 de janeiro, aí, meu amigo. E é esse padrão duplo que deixa claro o estado em que o Brasil se encontra. Não tem como você defender de maneira lógica e factual as violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes. Quando você olha a maneira como o Supremo Tribunal Federal trata o traficante e compara com a maneira como trata a direita, essas coisas ficam claras como o dia. O André do Rep solto, o Braga Neto e o Bolsonaro preso.
Eu tô com as minhas redes sociais bloqueadas, mas o Marcinho VP, o líder do Comando Vermelho, tá dentro da cadeia postando coisa no Instagram. Tá aí, porra, vejam vocês. O Felipe Martins está proibido de dar entrevista, mas o Fernandinho Beiramar pode falar com a imprensa tranquilamente.